Bom, então, eu vou começar aí uma nova série, tá? No canal falando das histologias, vou falar por sistema, tá? E eu vou começar falando do sistema respiratório, a histologia dele, tá? Vamos lá. Então, primeiro, antes de a gente falar sobre a histologia do sistema respiratório, a gente tem que saber para que serve o sistema respiratório, né? O sistema respiratório ele vai ser responsável por conduzir todo o ar do nosso corpo, que pode passar tanto pela orofaringe quanto pela nasofaringe. E aí a parte mais superior, né, vai ser encarregada de levar até as nossas partes funcionais, que são os alvéolos pulmonares. Chegando lá nos alvéolos pulmonares, a gente vai ter a troca gasosa, né? A troca gasosa do O2 pelo CO2. Então a gente vai ter a absorção do O2 e a eliminação do CO2 para fora do nosso corpo, como um descarte. Bom, então eu vou entrar em detalhe, né, de cada uma dessas porções, tá? Porém, o sistema respiratório ele é dividido em três porções. O primeiro vai ser a porção condutora. A porção condutora é a porção que vai levar o ar, né, o oxigênio, até a porção respiratória, que vai ser a porção funcional. Então, na porção condutora, a gente tem a cavidade nasal, né, a faringe, a laringe, a traqueia, os brônquios primários, secundários e terciários, os bronquíolos primários e os bronquíolos terminais. A porção de transição vai ser a porção que vai ligar a porção condutora com a porção respiratória, que vai ser os bronquíolos respiratórios. Na porção respiratória, a gente vai ter os alvéolos, salcos alveolares e os dutos alveolares, propriamente dito. Na porção respiratória, aqui que vai ocorrer a parte da troca gasosa, né, pelos pneumócitos tipo 1, mas eu vou chegar lá. Então, vou falar de cada uma dessas porções com detalhe, tá? Dando ênfase em cada uma delas. Então, a primeira que a gente viu é a cavidade nasal. A cavidade nasal vai ser a porta de entrada, né, para o ar, né? Eu falei que ele pode entrar tanto pelo nariz quanto pela boca. E aqui, né, a parte nasal é exclusivamente para essa entrada desse ar aí, tá? É, Dentro da cavidade nasal, a gente vai diferenciar a cavidade nasal em três partes, tá? O vestíbulo nasal, que vai ser a entrada do nariz, propriamente dita, a área respiratória e a área olfatória. A área olfatória vai ficar mais superior, né, da cavidade, enquanto a área respiratória vai ficar mais inferior e mais interna, tá? Eu vou explicar cada uma delas, porém, como o próprio nome já menciona, a área olfatória não vai estar relacionada com a respiração em si, porém, com a questão do nervo olfatório, né? O nervo, o primeiro par cranial, né, o nervo olfatório, e com a sua distinção. Então, vou falar de cada uma dessas, né? Dentro da cavidade nasal, a gente tem a separação do vestíbulo nasal, a área respiratória e a área olfatória. Então, eu vou entrar um pouco sobre cada uma dessas áreas e falar o que é mais importante delas. Bom, começando pelo vestíbulo nasal, tá? O vestíbulo nasal, que nem eu falei, ele é a entrada da, do nosso, do nosso sistema respiratório, basicamente. Então, o que vai acontecer? O vestíbulo nasal ele mede aproximadamente 1,5 centímetros. E aqui a gente vai ter, além, né, dessa entrada, a gente vai ter as glândulas sebáceas. As glândulas sebáceas são as glândulas produtoras de sebo, né? A produção de sebo. O sebo é uma produção lipídica, tá? Esse sebo ele vai ajudar muito na questão da higienização desse ar. E também no vestíbulo nasal a gente vai ter a presença de epitélio, tá? Da mucosa. A mucosa vai ser um epitélio, perdão, um epitélio estratificado pavimentoso não queratinizado. O que isso quer dizer? É um epitélio estratificado, ou seja, tem mais do que uma camada, né? Ele tem estratificações. Pavimentoso, o que ele quer dizer? Quer dizer que ele é liso, né? Ele é plano e ele não tem queratina, tá? Então esse é o vestíbulo nasal, principalmente. Se a gente vai ver que esse epitélio, o epitélio estratificado pavimentoso não queratinizado, ele não está muito presente, né, na questão da, do nosso sistema respiratório. Não tá. Porque a maioria, eu vou explicar para vocês depois, é outro tipo de tecido, né, um epitélio também, porém é outro tipo de tecido que vai ser mais predominante. Bom, a área respiratória. A área respiratória, como eu falei, ela vai ser mais interna, né, na cavidade nasal.
ela vai estar mais interna, né? E ela é importante para a condução, para continuar a condução desse ar aí até a parte da faringe. É, nessa área respiratória, a gente vai ter presença de mucosa, submucosa, também conhecida como é, a lâmina própria, tá? A lâmina própria também é outro nome que a gente dá para submucosa e a parte mais externa. Bom, a mucosa dessa área respiratória ela vai ser diferente da área do vestíbulo, tá? Nessa área respiratória, a mucosa a gente vai estar relacionada com a presença de epitélio também. O mucosa normalmente é um epitélio, né? É um epitélio pseudoestratificado, tá? Colunar, ou a gente também pode chamar de cilíndrico, ciliado com células caliciformes. O que isso quer dizer? Vamos lá. A área respiratória ela tem um epitélio, correto? Esse epitélio ele vai ser pseudoestratificado, ou seja, o pseudoestratificado é uma das denominações que a gente tem, né? Que quer dizer que parece que ele é estratificado, parece que ele tem é, mais de uma camada, porém na verdade ele parece só, ele não tem, né? Ele é uma camada só que parece ter mais de uma. Normalmente relacionado com os núcleos da célula. Os núcleos da célula elas ficam desordenadas, né? Então dá a entender, né? Parece que é estratificado, porém não é. Colunar, né? Colunar quer dizer que a forma da célula ela é colunar, né? Ela é cilíndrica. E a gente pode ver que é muito diferente lá do vestíbulo, porque o vestíbulo ele é estratificado, né? E ele é pavimentoso, né? Então a forma dele também é diferente. Aqui a gente vai ter a presença de cílios nessas células e as células caliciformes. O que é importante nesses cílios e nas células caliciformes? A gente vai ver que essa é a composição que eu acabei de falar, ele é composto na maioria do nosso sistema respiratório, na maioria deles mesmo. E os cílios e as células caliciformes são muito importantes, porque os cílios e as células caliciformes vão ajudar na questão da higiene, tá? Os cílios vão ajudar tanto na questão de pegar, né, essas substâncias e as células caliciformes vão produzir o muco, né? Então, o muco ele vai ajudar também nessa questão. Bom, a submucosa. A submucosa normalmente, quando a gente fala de submucosa ou lâmina própria, a gente está se referindo a um tecido conjuntivo frouxo, com a presença de colágeno, né, de fibras elásticas. E normalmente nessa aí na área respiratória aí da cavidade nasal vai estar relacionado com a presença de vasos sanguíneos que vão ajudar a aquecer o ar, né? Por isso que às vezes as pessoas falam que é meio ruim fazer essa questão da respiração pela boca. Por quê? Porque a gente não vai ter essa área respiratória, também não vai ter a questão do vestíbulo para fazer esse aquecimento, né? Já que o vestíbulo também é muito vascularizado e a área respiratória também é muito vascularizada. E aí ajuda a aquecer e umidificar o ar, né? Então a gente vai ter fibras colágenas e fibras elásticas também na área respiratória, fazendo essa questão aí da lâmina própria. E vai ter o ósteo e a cartilagem, que é o periósteo e o pericôndrio, tá? E aqui a gente vai ter a área olfatória. A área olfatória, ela fica no teto da cavidade nasal. Ela, que nem o próprio nome também já diz, né? Vai estar relacionado com a parte da presença, né? Da questão do olfato. Então, com a discriminação, né? Do olfato, basicamente. E, e aqui ela vai estar relacionada muito com a placa cribiforme do etimoides. O etimoides é um osso que a gente tem, que ele tem uma placa cribiforme. Nessa placa cribiforme a gente vai ter a passagem dos nossos nervos, né? Nossos nervos, né? Da inervação. Então, como que vai ser a histologia dessa área olfatória? Bom, histologicamente ela é um pouco parecida com a área respiratória, tá? Porque ela vai ter um epitélio também pseudoestratificado, colunar, com cílios, né? Porém, esses cílios eles vão sendo modificados. Por quê? Esses cílios eles vão estar relacionados com a questão neuronal, tá?
Então, vai ser uma das ramificações aí da, das glândulas de Bowman, tá? Que eu vou mencionar na parte da submucosa. Porém, o que a gente precisa saber aqui nessa mucosa, esses cílios vão ser como que as perninhas, né? Os axônios da questão dos neurônios. E aí, falando um pouco da submucosa, a submucosa ela também é um tecido conjuntivo frouxo, com presença de colágeno, presença de fibras elásticas. E aqui a gente vai ter as glândulas de Bowman. As glândulas de Bowman vai ser muito importante porque nessas glândulas de Bowman a gente vai fazer a associação, né, vai fazer a transformação desses resíduos aromáticos, né, para a questão olfatória. E o osso, provavelmente dito. Bom, vamos falar um pouco dos seios e das conchas paranasais. Tá? O que é isso, primeiramente? Bom, não está relacionado diretamente com a questão é, a questão respiratória, tá? Por quê? As conchas, elas são ligações, tá? Dos ossos do nosso rosto. E essas ligações, essas conchas, vão fazer com que a gente tenha a presença de seios paranasais. O que é seios paranasais? São a presença de espaços, né? No nosso rosto. E esses seios paranasais, né? A gente tem 4 tipos. Que é o seio maxilar, né, que fica na parte da maxila superior, o seio frontal, que fica acima ali perto do osso frontal, o seio etimoidal, que fica na região do etimoides, mais anteriormente, e o seio esfenoidal, que fica mais internamente, tá? O que eu quero dizer com isso? Então vamos lá, a gente tem essa presença desses espaços, tá? Esses espaços eles se conectam com a cavidade nasal, tá? E esses espaços a gente tem também a presença do mesmo tipo de epitélio que eu já mencionei antes, o epitélio pseudoestratificado, colunar, com cílios e células caliciformes. Essa presença desse muco aí, normalmente vai para a cavidade nasal, tá? Desses seios paranasais. E a lâmina própria, mesma coisa, tá? Tecido conjuntivo com fibras colágeno e fibras elásticas. E agora, né, para a gente entender um pouco o que é a rinocinusite, por exemplo. O que é a rinocinusite? A rinocinusite é uma das complicações de alguma infecção que a gente tem, tá? No trato respiratório, que vai estar cometido com o que, primeiramente? Bom, vai ter alguma inflamação, né, nesse epitélio pseudoestratificado colunar ciliado, com a presença de células caliciformes, tanto da cavidade nasal quanto dos espaços paranasais, porque ambos, né, que eu falei, ambos vão ter esse tipo de mucosa. Quando a gente tiver essa inflamação, que pode ser tanto por vírus, fungos, bactérias, enfim, pode ser por vários tipos de agentes etiológicos, a gente vai fazer o bloqueio da conexão dos seios paranasais com a cavidade nasal. E aí pode fazer com que esses seios paranasais que estão interrompidos, né, eles fiquem ocos. E aí a gente tem a presença de proliferação bacteriana na área. E aí um dos exemplos que a gente tem, né, é a questão da dor de cabeça, por exemplo, porque afeta, né, o seio frontal, né, o seio paranasal frontal, e aí como tá tendo essa proliferação de bactérias, vai causar a dor de cabeça no paciente. Bom, essa foi a cavidade nasal, né, e os seios paranasais, com as conchas. Agora eu vou falar um pouco da faringe. A faringe, a gente divide ela anatomicamente por 3 tipos: a orofaringe, a nasofaringe e a laringofaringe. O que a gente vai dar atenção aqui mais, né, vai ser na nasofaringe, tá? Por quê? Porque a nasofaringe, ela vai continuar dando, né, o padrão, né, ciliado com as células caliciformes, então vai continuar tendo essa mesma padronização. A lâmina, a lâmina própria também vai ter presença de tecido conjuntivo frouxo, colágeno e fibras elásticas. Porém, aqui na faringe a gente vai ter presença dos músculos estriados esqueléticos, os músculos que a gente vai conseguir controlar de forma voluntária, tá? Isso vai servir bastante para a gente, por exemplo, fazer aquela tosse forçada, né? Então, a gente tem esse poder de fazer isso com a faringe. Agora, a orofaringe e a laringofaringe, elas têm
elas têm seu tecido histológico diferente, mas eu não vou entrar em detalhe, né, porque elas já não fazem parte, né, do nosso trato respiratório. Uma coisa que é importante mencionar é que a gente tem uma presença, né, na faringe, a gente tem a presença das amígdalas, ou tonsilas, que a gente chama. As amígdalas, elas são um acúmulo, tá, de tecido linfóide que vai ajudar ao nosso corpo a fazer a prevenção de algumas doenças, tá? Isso serve tanto para a questão digestiva, tanto para a questão respiratória. Serve para esses dois acontecimentos. E aí, eu quis trazer aqui o anel de Valdeir, né? O anel de Valdeir, ele é a composição de 4 faringes, tá? É, que vai ser a palatina, a adenoides, a lingual e a tubal. Aqui eu coloquei uma imagem para a gente ver, ó. E aqui a gente tem a tonsila faríngea, né, da faringe propriamente dita, a tonsila palatina, que são essas mais laterais, e a tonsila lingual, tá? Então, a gente vai ter essas tonsilas para ajudar, que nem eu falei, na questão da imunidade. E elas ficam na questão da faringe, são composições da faringe. Uma coisa que é importante mencionar, que eu esqueci de mencionar anteriormente, é que a a orofaringe e a nasofaringe, elas são diferenciadas, né? Elas têm sua divisão pelo palato mole e pelo palato duro. Então, como pode ver na tela, a gente tem, por exemplo, o palato duro aqui e o palato mole. Aqui a gente tem a nasofaringe e aqui a gente tem a orofaringe. Então, o palato duro, né, vai fazer essa diferenciação. E a palato mole também, porém o palato duro, né, é, mais presente. Além disso, aqui a gente tem a adenoides, né, que eu falei que vai ser uma das tonsilas. A gente tem a epiglote, que eu vou falar posteriormente sobre na questão da laringe. E a gente tem a laringe aqui também, porém eu vou deixar para falar daqui a pouco. Então, essas são as tonsilas, tá? É bem importante a gente saber sobre ela também e sobre esse anel de Valdeir, né, que também pode estar relacionado com a parte dos linfomas. Bom, falando um pouco da laringe, a laringe ela vai fazer a conexão, tá, entre a faringe, a laringofaringe e a traqueia. A laringe ela mede de 4 a 5 centímetros e ela vai ter uma função primeira função vai ser a epiglote. A epiglote é uma das porções da faringe que vai fazer essa questão de não deixar o alimento ir para a questão respiratória. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que a laringe é muito mais importante, né? Vai ser a questão da presença das cordas vocais, tá? Então as cordas vocais vão estar ali justamente na laringe, né? E aqui a gente vai ter, como eu falei, a mucosa. Mesmo epitélio pseudoestratificado, colunar, ciliar com células caliciformes, a gente pode ver que esse epitélio pseudoestratificado, colunar, ciliar com células caliciformes são predominantes aí no aparato respiratório. A gente vai ter a lâmina própria, que vai ser as glândulas seromucosas, e a cartilagem alina. A cartilagem alina, a gente tem bastante cartilagem, eu pretendo falar sobre essas diferentes cartilagens lá, anatomia provavelmente dita, que eu não vou entrar muito em detalhes. Porém, a gente precisa saber que uma das cartilagens é a cartilagem tireoide, né? A cartilagem da tireoides, porque justamente a tireoides fica ali, e essa cartilagem aí, a cartilagem tireoides, ela vai ser uma das responsáveis por fazer aquela presença da maçã de Adão, né, no homem, né, que é o gogó, conhecido. E a gente tem também o músculo, tá? O músculo da área que vai se conectar com os músculos extrínsecos da laringe. Os músculos vocais, perdão. Bom, agora falar um pouco da traqueia. Bom, a traqueia ela vai ser um tubo que ela segue, né, posteriormente a laringe. Ela vai medir de 10 a 12 centímetros aproximadamente. E a traqueia vai ficar entre a laringe e entre os brônquios, tá? Na questão da traqueia, a gente vai ter a mucosa, que também continua a mesma coisa, tá? A mucosa, ela fica muito predominante, que não falei, o tecido epitelial pseudoestratificado,
colunar ciliar com as células caliciformes, porque, como eu falei, os cílios e as células caliciformes são muito importantes, tanto para a produção de muco, como para os cílios fazer a questão da limpeza, tá? Vai ter a lâmina própria, tecido conjuntivo frouxo, compreensão de colágeno e fibras elásticas, e aqui a gente vai ter a questão dessa traqueia ser rico em células serosas, que vai ter a produção de substâncias para ajudar também na questão da, da higiene. E além disso, a traqueia também vai ser bem vascularizada para umidificar e aquecer o ar, que nem lá na área respiratória e que nem na parte do vestíbulo lá da questão nasal. A gente vai ter o músculo liso, tá? O músculo liso ele vai ajudar na contração. Então, quando a gente tem, por exemplo, uma tosse, a gente tem a contração da traqueia por esse músculo liso e a gente vai ajudar a expulsar essas substâncias estranhas. A gente tem a camada adventícia, que é a presença dos adipócitos, que é a gordura. Além da traqueia ter essa gordura, essa camada adventícia, o esôfago e a tireoides também tem. Além disso, nessa camada adventícia a gente vai ter a presença dos anéis de cartilagem, né, que é muito falado na anatomia, porque esses anéis de cartilagem vão, como eu posso dizer, vão evitar que a traqueia tenha um colapso. Então aqui eu coloquei, para a gente ter uma ideia, a luz da traqueia aqui, o esôfago posteriormente, o arco cartilaginoso. Bom, então vamos lá. Os brônquios. O que vai ser os brônquios? Os brônquios elas vão dar continuidade, tá? Na questão da traqueia. E os brônquios vão ser as estruturas que vão entrar dentro do pulmão. Os brônquios eles vão ter uma bifurcação, tá, na traqueia. E aí vai fazer com que um brônquio primário, né, entre num lado do pulmão e o outro entre em outro lado. Os brônquios vão deixar também o ar mais quente, úmido, por causa da questão vascular, e vai ter os mucos das células caliciformes também, como sempre. Além disso, também a mucosa dos brônquios vai ser a mesma, que vai ser um epitélio pseudoestratificado colunar ciliado com as células caliciformes. Depois dos brônquios primários fazendo essa ramificação e entrarem no pulmão, a gente vai ter uma ramificação de novo, tá? Porém, no lado direito, a gente vai ter uma ramificação maior do que no lado esquerdo, no pulmão direito. A gente vai ter 3 ramificações, enquanto no lado esquerdo vai ter somente 2 ramificações. A mucosa é um epitélio pseudoestratificado colunar ciliado com células caliciformes, que eu já falei. Submucosa, tecido conjuntivo, fibras colágenas, fibras elásticas, com as glândulas seromucosas e com células de defesa. Músculo liso, que nem eu falei, para fazer essas contrações em casos de tosse, por exemplo. E cartilagem alina, porém essa cartilagem alina somente nos brônquios primários, porque, como eu falei, elas que vão fazer a entrada aí no pulmão. Então, falando um pouco dos bronquiolos. Então, a gente tem os brônquios, certo? E com a ramificação desses brônquios, a gente vai ter a formação dos bronquiolos. Os bronquíolos, né? Os bronquíolos, eles são, estruturalmente falando, bem diferente dos brônquios, tá? Porque, porque eles vão ser mais finos. Como a gente pode ver, a mucosa não é um epitélio mais pseudoestratificado, é um epitélio simples, porém ele continua sendo colunar e continua sendo ciliado. Então ele diminui de espessura, por assim dizer, mas as células continuam do mesmo tamanho. Eu digo, né, as camadas, a gente tem uma diminuição das camadas, vai ficar somente uma camada aí nos bronquíolos. Os bronquíolos, a gente tem os bronquíolos primários, os bronquíolos terminais. Os bronquíolos terminais são a última parte aí da área de condução, né, da porção de condução. Os bronquíolos respiratórios vão ser a porção de transição, ou seja, a transição da condução do ar para vou dizer, para o intercâmbio gasoso, né? Vai ter a lâmina própria com tecido conjuntivo e o músculo liso aqui ele vai ser mais espesso. Aí outra coisa também muito importante
é que aqui nos bronquíolos a gente vai ter uma produção de agente tensoativo para evitar o colapso desses bronquíolos. Bom, e por último a gente vai ter os alvéolos. Os alvéolos são a última parte, tá, do pulmão. Eles são posteriores aos bronquíolos respiratórios. Eu falei, o bronquíolo respiratório ele é de transição, né? E os alvéolos, eles são a unidade funcional do pulmão. Aqui, o epitélio ele vai ser muito fino, ele vai ser um epitélio simples, pavimentoso. Por quê? Porque aqui a gente vai ter a presença, né? A gente pode estar relacionado com a questão do câmbio gaseoso. Então, não precisa de muitas camadas, não precisa de células grossas aqui nesse lugar. Então, por isso que o corpo ele tem essa questão das células epiteliais simples, que é uma camada só, pavimentosa, que é uma célula bem fininha. E aqui a gente vai ter três tipos de células. Os pneumócitos tipo 1, os pneumócitos tipo 2 e os macrófagos alveolares. Os pneumócitos tipo 1 vão ser os encarregados da troca gasosa, propriamente dita. Os pneumócitos tipo 2 vai fazer a produção do fator para evitar, né, o colapso, né, uma questão tensoativa, né, que é o surfactante pulmonar. Então, o surfactante pulmonar vai evitar esse colapso. E os macrófagos alveolares que vão ajudar nas células de defesa e na limpeza dos alvéolos. Tá? E é isso, essa histologia aí do aparato respiratório.